Bom dia! Hoje são 14 de outubro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o MPE-RJ, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Sesgran Rio. Veja a questão aí. Temos assim: indique a opção em que o pronome oblíquo não, veja bem, não está colocado corretamente de acordo com a norma culta. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que a oração ali traz um erro de língua portuguesa em relação ao pronome oblíquo que está ali, entendeu? Então você vai procurar a única alternativa, a única opção que traz ali um erro em relação à colocação do pronome oblíquo átono. Se ele vem antes, se ele vem no meio ou se ele vem depois do verbo. Então você vai procurar a opção com erro. Com erro. Não se esqueça. Certinho? 1 minuto. Depois eu volto. Muito bem, então vamos aí resolver essa questão.
vamos procurar a única opção na qual existe um erro de língua portuguesa em relação ao pronome oblíquo átono aí, a colocação dele. Vamos lá. Opção A. O professor levou a moto para ser consertada. Vamos trocar aí, substituir a moto pelo pronome oblíquo átono correspondente. Moto, feminina, palavra feminina, a moto, não é isso? A motocicleta, não é? A moto, palavra feminina. Então, o pronome oblíquo átono a, feminino singular, é a. Então eu digo, o professor levou a moto para ser consertada, ou o professor levou-a, olha aí à direita, levou-a para ser consertada. Corretíssimo aí. Corretíssimo, não há erro algum aí. Então essa aí não é a opção que a questão quer. Opção B de bola. O professor levará a moto para ser consertada. E aí você tem levá-la a, levá-la a. Está correto isso aí? Está correto. Veja aí, o professor levará a moto. Vamos substituir a moto pelo pronome oblíquo átono equivalente. Moto, feminino, singular. Então, o pronome átono equivalente, feminino, singular, a. E aí está. Veja o verbo aí. Levará, eu levarei, tu levarás, ele levará, ela levará. O verbo aí está no futuro do presente do indicativo. É o verbo no futuro do presente do indicativo. Se você vai colocar aí o pronome oblíquo átono, jamais poderá ser depois. Jamais poderá ser depois, porque o verbo é futuro do presente do indicativo. O pronome vem antes do verbo ou no meio dele. E aí está no meio dele. Levará, olha aí, levar-lá a. Recebeu aí o pronome oblíquo átono a, recebeu aí um L. Não é isso? Porque caiu o R de levará. E aí apareceu um L no pronome oblíquo átono. Levar-lá a. Levar-lá a. Olha aí, levar-lá a. Ou seja, levará a moto. No futuro do presente do indicativo. Então, no futuro do presente do indicativo, o pronome oblíquo nunca ficará depois do verbo. No futuro do presente, ele fica antes do verbo ou no meio do verbo, como está aí. Veja que o pronome oblíquo a está no meio do verbo aí, ó. Levar-lá a. Ele entrou aí no meio do verbo, porque é futuro do presente. Então, corretíssimo aí. Opção C de casa. O professor levaria a moto para ser consertada. Pronome oblíquo átono é equivalente a moto, o a. E aí temos o professor levaria a moto, ou então o professor a levaria para ser consertada. A levaria para ser consertada. Corretíssimo aí. Levaria o verbo no futuro aí do pretérito do indicativo, não é isso? Eu levaria, tu levarias, ele levaria, ela levaria. Então aí no futuro do pretérito. Esse verbo poderia ficar também no meio do verbo. Então no futuro do presente e no futuro do pretérito, o verbo pode ficar no, ou melhor dizendo, o pronome oblíquo átono pode ficar no meio do verbo. Aí está correto, está antes do verbo, mas não pode vir depois. Aí está antes. O professor a levaria para ser consertada, na opção C. Ou então, o professor levá-la-ia no meio do verbo, olha aí, futuro do pretérito. O professor levá-la-ia para ser consertada. Ou então, o professor a levaria, como aí está. Entendeu, gente? Então, quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, nunca você pode colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo, nunca. É antes ou no meio do verbo. Vejamos agora a opção D de dado. O professor tinha levado a moto para ser consertada. E aí, a substituição, tinha levado a. Tinha levado a.
Está certo isso aí, gente? O professor tinha levado-a para ser consertada, isto é, tinha levado a moto. Está correto isso aí? Tinha levado-a. Levado-a. Tinha levado-a. Está certo isso aí? Claro que não. Olha o erro aí de língua portuguesa. E o erro na colocação do pronome oblíquo átono. Está errado isso aí. Por quê? Veja aí a locução verbal. Tinha levado. É uma locução verbal, não é? Dois verbos aí. O verbo auxiliar antes, tinha. E o verbo aí principal no particípio, não é isso? Ado, levado. Levar, levado. Não é o particípio? É. Então grave uma coisa. Nunca, nunca, como diz meu irmão Nonato, lá de Sobral, ou lá morando hoje em Fortaleza, meu irmão Nonato, o Edson Martins, sempre se refere a ele. O meu irmão Nonato adora dizer nunca, nunca, nunca. Então, nunca, nunca coloque pronome oblíquo átono depois do verbo no particípio. Aqui está, ó. Tinha levado a. Tinha levado a. Errado aí. Esse pronome oblíquo átono, a, não pode jamais vir depois do verbo no particípio, que é o caso aí. Levado é particípio. Então você não pode colocar o pronome oblíquo, seja ele qual for. O correto aí seria: o professor tinha levado para ser consertada. Ou então, o professor a tinha levado para ser consertada. Viu aí? Seria o correto. Então aí, a opção D de dado é a opção que a questão quer, com erro de língua portuguesa, na colocação do pronome oblíquo átono. Viu aí? Encontramos a opção. Vejamos só por aprendizagem, a opção é: o professor estava levando a moto para ser consertada. E aí está, a estava levando. Correto. Correto. O professor estava levando a moto. Vamos substituir a moto pelo pronome a, oblíquo átono equivalente. Eu posso dizer: o professor a estava levando. O professor a estava levando. Correto. Ou então eu posso dizer: o professor estava levando-a, depois do gerúndio, o pronome. O professor estava levando-a. A mesma estaria correto. Entendeu? Resumindo, a única opção errada aí é a opção D de dado, porque há o erro aí na colocação pronominal. Mais um vídeo e muito obrigado.